Olá, amigos da TV Justiça. Estamos agora com o programa Saber Direito Responde. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, sou mestre em Direito, especialista pela USP em Direito e Processo do Trabalho. E nós estaremos aqui respondendo as perguntas que você, telespectador, fez pela internet no site saberdireito@stf.jus.br. Então vamos ver logo a primeira questão. Professor Luiz, em uma relação entre consumidor e trabalhador, qual órgão será competente para a propositura da ação? Realmente, essa foi uma dúvida de uma ação que nós colocamos como uma relação bifrontal. De um lado nós temos o consumidor e de outro lado nós tínhamos um trabalhador, ambos hipossuficientes. Então, claro que o consumidor queria ir para o direito consumerista, para o direito comum, e o trabalhador para o direito do trabalho, ou seja, para a justiça do trabalho, na qual ele é hipossuficiente e tem alguns privilégios. Todavia, por conta de um mandamento constitucional, quem decide esse conflito é o STJ. Então o STJ lançou, editou uma súmula, que é a súmula 363, colocando como competência, quando for a relação de consumo e um trabalhador na cobrança de honorários profissionais, colocou como competência a justiça comum, então, por conta da súmula 363 do STJ. Vamos então à próxima pergunta. Olá, professor. No caso de conflitos de competência, qual órgão decidirá? Como nós colocamos até na pergunta anterior, é o STJ, por um mandamento da própria Emenda Constitucional 45, que está lá no mandamento no artigo 105 da Constituição Federal, havendo conflitos positivos ou negativos, em que transcende a competência da Justiça do Trabalho, será o STJ que irá definir e dirimir esse conflito e determinar qual o órgão competente para julgar a questão do caso concreto. Muito boa pergunta. Vamos à próxima. Professor, no caso de um trabalho em país estrangeiro, posso utilizar a arbitragem internacional para solucionar o conflito? Uma pergunta bem complexa, uma pergunta muito boa. Parabéns. Vamos lá. Quando você assistiu a aula, eu creio que você assistiu a nossa aula sobre arbitragem, você percebeu que no artigo 1º da Lei 9.307, de 96, há uma competência material para a arbitragem. Essa competência material para a arbitragem, ela fica nos direitos patrimoniais disponíveis. Ora, se os direitos trabalhistas, na sua grande maioria, não são todos, são direitos salariais e, por consequência, verbas alimentícias, nós sabemos que as verbas alimentícias, por ser direitos para sustentar a vida, a família, são direitos indisponíveis. Tudo bem, professor, mas isso é uma lei nossa que coloca como impossível a utilização da arbitragem. Mas e no cenário internacional? Com relação ao cenário internacional, nós temos que trazer a norma para o caso concreto aqui no Brasil. Nós temos uma lei, que é a Lei 7.064, de 82, que trata dos trabalhadores contratados no Brasil para prestar serviços lá fora. Neste caso, mesmo que você utilize uma arbitragem internacional fora do país, você precisará, em qualquer um dos países, seja naquele que você prestou o serviço, seja no Brasil, trazer a homologação de sentença estrangeira. E essa homologação de sentença estrangeira era do Supremo Tribunal Federal, depois da Emenda Constitucional 45, foi para o STJ. Então, se aqui no Brasil a lei não permite arbitragem para esses tipos de casos concretos, você não poderá utilizar a arbitragem internacional, porque você não poderá se fazer valer aqui no Brasil, salvo se no outro país
for possível a utilização da arbitragem. Mas no Brasil, infelizmente, não haverá essa possibilidade. Então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais perguntas aqui no Saber Direito Responde. Até já! Estamos de volta com o Saber Direito Responde e vamos então continuar respondendo as perguntas que você aí em casa fez e agora nós vamos responder. Olá, professor, qual tem sido a posição da Justiça do Trabalho no que tange à validade das sentenças arbitrais? Olha, para ser bem sincero, a Justiça do Trabalho ela tem feito o que fez com as decisões, né? Na verdade não é decisão, com os títulos extrajudiciais das comissões de conciliação prévia. Uma vez que a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, tem entendido pela não aplicabilidade da arbitragem como meio de solução do conflito, tem passado por cima, tem desfeito e tem realmente julgado o caso inteiro. Se ela não entende pela arbitragem como meio de solução de conflito, o Poder Judiciário não pode se afastar, não pode se calar e realmente tem passado por cima e tem julgado com os princípios e normas trabalhistas. Vamos à próxima. Professor Luiz Fernando, os e-mails podem ser utilizados como prova no processo do trabalho? Se feitos de forma lícita, qualquer prova, é aquele jargão que nós colocamos, né? Protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido. Se for feito de uma forma lícita, não há por que não utilizar os e-mails. E olha que a Justiça do Trabalho já tem aceitado os e-mails corporativos. Então nós aqui vamos ainda esperar um posicionamento um pouco mais definido quanto aos e-mails particulares, mas quanto aos e-mails corporativos, nenhum problema. Já com os particulares, depende a forma, se não foi por uma interceptação, por uma interpretação do artigo 5º, inciso 12º da Constituição, que nós falamos no programa, e por isso que eu creio que surgiu a dúvida. Se não foi por uma interceptação, a prova lista, todas as provas listas poderão ser utilizadas como meio de prova. Professor Luiz Fernando, o acesso às informações de e-mails gera dano moral ao empregado? Olha só que aqui nós temos uma outra questão que envolve a interpretação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já falou por várias vezes, em vários julgados, que a proteção não está no conteúdo, e sim no processo, na interceptação. Se utilizado o meio correto, as informações obtidas, seja para utilizar na justiça, seja por ter dado uma publicidade interna na empresa, o fato de saber aquilo por si só não gera dano moral. Para que nós tenhamos o dano moral, há necessário de um prejuízo moral, de um abalo moral, de uma extensão desse dano e analisando, claro, que sempre o caso concreto. Então, vamos mais uma. Olá, professor. Qual responsabilidade civil o Judiciário Trabalhista tem acatado? Subjetiva ou objetiva? Também uma pergunta muito boa, mas não há uma definição ainda da responsabilidade na qual o juiz do trabalho deve obedecer. Não há súmula vinculante, não há nem súmula do TST, mas por conta de ser mais favorável, mais benéfica ao trabalhador, por conta do maior princípio de todo o direito do trabalho, que é o princípio da proteção ou protetor, creio que tem sido mais utilizado a responsabilidade objetiva, aquela que o empregado não precisa provar a culpa, sendo mais benéfico, muito mais tranquilo para ele provar o dano e o nexo de causalidade. Então, assim, entendo que por conta desse princípio protetor e nos casos e pesquisas que nós temos feito com relação aos processos julgados da jurisprudência do TST,
dos TRTs e também nas varas, tem se utilizado muito mais a responsabilidade objetiva do que a subjetiva. E mesmo porque há uma proteção, como nós já dissemos, ao trabalhador. Nós vamos então novamente para um rápido intervalo e vamos voltar aqui e responder todas as questões que vocês mandaram. Não esqueçam de acessar o site tvjustiça.jus.br e também mandar por saberdireito@stf.jus.br. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Saber Direito Responde. Vamos ver então as perguntas que foram enviadas aqui por vocês pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Vamos então à próxima pergunta. Olá, professor Luiz Fernando. Qual tem sido o entendimento da jurisprudência obreira sobre o dano estético? Como nós comentamos na aula, o dano estético ele já foi consagrado pelo STJ como um direito autônomo, uma vez que é um direito que tem um fato gerador distinto do dano moral. Eles entendiam que o dano moral já englobava esses danos estéticos que a parte sofria. Então, se o dano estético ele traz não só um sofrimento para a vítima, mas traz também um sofrimento para a sociedade. Ninguém quer ver crianças, né, com danos estéticos, trabalhadores sem uma mão, todo deformado, seu rosto deformado. Então, surgiu o dano estético. Acontece que a Justiça do Trabalho ela ainda tem visto com uma certa cautela o dano estético. Muitos julgados ainda têm colocado o dano estético junto com o dano moral. Não tem ainda vislumbrado essa necessidade de nós dividirmos o dano estético do dano moral. Então, infelizmente ainda, mas está havendo uma evolução, a Justiça do Trabalho tem colocado ainda o dano estético junto com o dano moral. Mas já temos vários julgados, inclusive dos tribunais regionais e até do TST, com esse entendimento que o STJ já tem, de que o dano estético, sim, é um direito autônomo e deve ser indenizado de forma independente do dano moral, porque atinge direitos diferentes e pessoas diferentes. Vamos então para a próxima pergunta. Professor, por que o Brasil não ratifica a Convenção 87 da OIT? Realmente, a Convenção 87 ela existe já há muitos anos. E o Brasil, claro que não ratificou a Convenção 87, porque primeiro nós usamos um sistema contrário do que prega a Convenção 87. A Convenção 87 ela não trata do pluralismo sindical, tá? Que é contrário ao sistema que nós utilizamos, que é o da unicidade sindical. Mas ela prega uma liberdade para que o sindicato escolha, de cada categoria, escolha em ter ou não mais sindicatos. Poderíamos ter um sindicato único para uma categoria e também em outras categorias nós poderíamos ter vários sindicatos, trazendo aqui uma concorrência para o trabalhador optar por um ou outro sindicato que melhor o representasse. É claro que a história nos mostra que a concorrência sempre foi benéfica ao cidadão. Então, o Brasil, para ratificar essa Convenção 87, primeiro terá aqui que emendar a Constituição e modificar o artigo que trata, artigo 8º e 9º, são os artigos que tratam do direito coletivo, terá que emendar e modificar esse sistema, que é o da unicidade. E uma vez que modifique, dando a possibilidade, uma liberdade de cada sindicato escolher o seu sistema, entre pluralidade ou unicidade, aí sim poderíamos ratificar essa convenção e mesmo assim
ratificando a convenção na OIT, nós precisaríamos de um processo legislativo, aqui de competência do Congresso Nacional, para que, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, nós possamos ter uma lei específica, seja ela constitucional ou não, que regulamente, até então, a liberdade sindical que prega a Convenção 87 da OIT. Vamos, então, para a última pergunta. Professor Luiz Fernando, o nosso atual modelo sindical efetivamente representa os trabalhadores? Olha, nós já ouvimos várias promessas, vários projetos de reforma da nossa boa e velha CLT, que realmente necessita de uma reforma. O sistema hoje, ele é feito, infelizmente, de uma forma que se pensava na década de 40. Não podemos mais ter um sistema que não está de acordo com as mudanças da sociedade. Então, hoje, o que nós temos encontrado, infelizmente? Nós temos encontrado sindicatos, uns muito fortes, foi o exemplo que eu dei na aula, o sindicato do bancário, o sindicato dos metalúrgicos, são sindicatos fortes que brigam realmente por seus direitos, que brigam realmente por melhores condições de trabalho dos trabalhadores, mas na sua grande maioria nós temos aqueles sindicatos muito pequenos, de profissões, né, de atividades realmente mais simples, e esses sindicatos acabam, na maioria das vezes, por não ter força de brigarem por melhores condições. É fácil você verificar o número de dissídios coletivos desses sindicatos, são pouquíssimos, porque eles acabam concordando com as determinações do sindicato econômico, eles acabam transferindo o que já está garantido na Constituição e o que já está garantido na consolidação das leis do trabalho, na CLT, para a Convenção. Esse não é e não foi o objetivo. O sindicato, ele precisa ter poder de representar em juízo, administrativamente, e ter poder de barganha, poder de negociação, se possível, organizar os trabalhadores em caso de greve, discutir perante o Poder Judiciário as melhores condições de trabalho, e não simplesmente ficar dependendo de uma contribuição compulsória, porque por serem pequenos e não ter muitos membros, eles não têm condições de atrair associados, filiados, e assim também aumentarem o seu corpo e as suas condições de trabalho. Então, nós precisamos, sim, de uma reforma. Vários projetos já foram apresentados de reforma da CLT, para que o sindicato possa ser forte como em outros países. Como, por exemplo, na Alemanha, os sindicatos são fortíssimos, mas lá há uma liberdade, como nós falamos já nas perguntas anteriores, uma liberdade por conta da Convenção 87. E lá sim, eles se reúnem e buscam essas disposições contratuais, que o próprio artigo 8º diz, na falta de lei ou disposições contratuais. Veja que colocou no mesmo pé de igualdade. Então os sindicatos precisam ter essa força, precisam saber negociar, buscar melhores condições, e com o atual sistema, infelizmente, não é nem por culpa dos sindicatos, mas pelo próprio sistema, eles, em muitos casos, não são todos, mas em muitos casos não têm conseguido representar os direitos e buscar essa melhoria na condição dos trabalhadores. Terminamos mais uma vez as perguntas e deixamos para você o canal de comunicação, que é saberdireito@stf.jus.br.